Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Hubert Gesser e vou conversar com você sobre a aula 6 de Matemática Financeira, série de pagamentos uniformes. O assunto série de pagamentos ele tem várias denominações, variando conforme o autor. Ele pode ser chamado de anuidades, rendas certas ou séries. E corresponde a toda e qualquer sequência de entradas ou saídas de caixa, que tem o objetivo ou de amortizar uma dívida, de pagar uma dívida que você fez mediante uma compra ou um empréstimo, ou então capitalizar um montante. Você pode fazer juntar prestações para no futuro ter um capital acumulado. Então a classificação das séries ela pode ser feita de 4 maneiras. Primeiro, quanto ao tempo. Pode ser uma série temporária ou infinita. Temporária é aquela que tem um tempo determinado. Você está pagando prestações e sabe que existe uma última prestação. Por exemplo, quando você compra um automóvel, 36 parcelas. Você sabe que as prestações terminam na 36ª parcela. Então é uma série temporária. A série infinita é aquela em que não há um tempo específico para ela concluir. Por exemplo, você mora num determinado apartamento e você tem que pagar a taxa de condomínio. Então, enquanto você mora nesse apartamento, você paga essa série de pagamentos, mas elas são infinitas, elas nunca terminam. Não existe uma última prestação a ser paga. Quanto à periodicidade, as séries podem ser periódicas ou não periódicas. Periódica é quando o intervalo de tempo entre uma parcela e outra é sempre igual. Por exemplo, prestações mensais. Você paga a primeira prestação hoje, a segunda prestação daqui a um mês, a terceira daqui a outro mês e assim por diante. Sempre o intervalo de um mês entre uma prestação e outra. A não periódica é aquela em que as suas prestações são pagas em intervalos de tempo definido entre as partes, entre quem vende e quem compra. E não necessariamente tem um período regular. Por exemplo, a primeira parcela pode ser hoje, a segunda daqui a 16 dias, a terceira daqui a 45 dias, a outra mais 90 dias, e assim sucessivamente, sem ter um prazo regular entre uma parcela e outra. A terceira classificação diz respeito ao valor das prestações. Elas podem ser fixas ou uniformes, que será objeto da aula de hoje, por isso está destacado em vermelho, e serão aquelas séries de pagamentos onde todas as prestações têm o mesmo valor. E ainda existem as séries variáveis, onde os valores das prestações são diferentes, de uma parcela para outra, a correção monetária ou um valor de amortização que diferencia uma parcela da outra. Isso será objeto de estudo da última aula do curso. E quanto ao momento dos pagamentos, nós temos 2 tipos de séries, as antecipadas e as pós-antecipadas. A antecipada é aquela em que o primeiro pagamento é feito como se fosse uma entrada, na data zero, no momento zero do diagrama de fluxo de caixa. E a série pós-antecipada é aquela em que você só paga as parcelas no final de cada período. Por exemplo, no final do primeiro mês, no final do segundo mês, no final do terceiro mês. E nunca no início do primeiro mês, que eu queria caracterizar a entrada de uma série antecipada. Então, o objetivo de toda a série uniforme é obter fatores capazes de realizar a capitalização e o desconto de uma série de prestações iguais. Então, eu mostro aqui para vocês um exemplo de um diagrama de fluxo de caixa, onde as letras A representam cada uma das prestações. A sigla A é utilizada, pois ela abrevia a palavra anuidade, que é sinônimo de série de pagamentos. E a letra P, que aparece na data zero, representa o valor presente, o principal, o valor inicial. Então, toda essa série de pagamentos, mediante o desconto de uma taxa de juros, vai gerar esse fator P, esse valor P. Os tipos de séries uniformes, aquelas que têm prestações iguais, como eu já falei anteriormente, podem ser de 2 tipos, as pós-antecipadas e as antecipadas. Para que você faça os cálculos corretamente, você pode fazer de modo algébrico, com cálculos específicos e fórmulas que eu vou mostrar para vocês, ou então pode colocar com a utilização da calculadora financeira HP12C. Para isso, você usa a configuração GBegin, para séries antecipadas, Begin do inglês início, ou GEND para as séries pós-antecipadas, END do inglês fim. Vejam essa charge. Neste bolso nunca entrou dinheiro público. Tá de calça nova, né? Então aqui mostra uma prática corriqueira que infelizmente acontece no nosso país, dentro da classe política, onde muitos políticos cobram prestações para aprovar emendas parlamentares, etc. Então esse tipo de propina muitas vezes caracteriza uma série de pagamentos. Séries uniformes. Vamos ver agora exemplos mais sérios. No exemplo aqui eu boto que um notebook foi comprado com 2 cheques pré-datados de R$ 1.000 para 30 dias
e outro de R$ 1.500 para 60 dias. Então, duas parcelas, uma de 1.000 e uma de 1.500. Supondo que a taxa de juros é de 3% ao mês, eu quero saber qual é o valor à vista. Como é que eu ia trazer essa série de pagamentos para o presente? Se a gente lembrar que as prestações estão no futuro, por exemplo, no final do mês 1 e no final do mês 2, a gente pode transpor esses valores da prestação de R$ 1.000 e da prestação de R$ 1.500 para o presente. Trazendo esses dois valores para o presente, eu somo essas duas parcelas e aí eu terei o valor presente da compra. Então, considerando cada parcela isoladamente, eu teria que o primeiro montante, A1, que seria o primeiro valor futuro, primeira parcela de R$ 1.000, transportado pela fórmula algébrica para o presente, daria a resposta de R$ 970,87, como já foi visto nas aulas anteriores. Claro que eu estou utilizando aqui juros compostos. A segunda parcela de R$ 1.500 eu também posso transpor para o presente, adotando que o segundo montante A2 é o segundo capital, essa segunda parcela. Trazendo para o presente, eu vou ter como resolução a resposta de R$ 1.413,89. Se eu somar esses dois valores, eu terei o calculado agora do montante A1 com o do montante A2, eu terei como resposta final R$ 2.384,76. Esse valor corresponde ao valor presente das duas parcelas. Então é errado, não é correto, somar parcelas que estão em datas diferentes. O leigo, de uma forma geral, ele pega esse 1.000 e soma com 1.500. Iria gerar o valor de 2.500, mas esses valores estão em datas diferentes. E um princípio da matemática financeira é o de que você não pode somar valores financeiros em datas diferentes. Você tem que promover a descapitalização, como foi feita no cálculo aqui demonstrado. Então, o resultado, a soma dessas duas parcelas, não é 2.500, e sim 2.384,76. As séries de pagamento pós-antecipadas são as mais usuais no mercado. E aqui eu apresento a fórmula algébrica de como transportar uma série de pagamentos, como esta aqui, pós-antecipada, pois eu não dei nenhuma entrada, no momento zero não há nenhuma entrada, né? Não aparece nada aqui de entrada. Eu posso transportar toda essa série de pagamentos para o presente. Posso transportá-la para descobrir o valor presente correspondente de toda essa série de pagamentos. Essa fórmula algébrica exposta ali é que faz esse cálculo. Se eu for utilizar a calculadora financeira HP12C, eu tenho que utilizar a configuração GEND, que funciona mediante o uso da tecla G, uma tecla azul da calculadora, e a tecla 8, que tem a função azul END. Então, no HP12C você tem essas duas configurações. O GBegin, que está localizado na tecla 7, e o GEND, localizado na tecla 8. Quando você aciona a função GEND, não aparece nenhum flag no visor da calculadora. Ela não indica que está mudando o modo GEND. Quando você aciona a função GBegin, no visor da calculadora financeira, HP12C, aparece escrito Begin, para que você saiba que ela está configurada para esse tipo de cálculo. Um conselho que eu dou é sempre depois de terminar um cálculo de prestações antecipadas, usando o GBegin, você volte à configuração original da calculadora apertando o GEND. O emulador da calculadora HP12C ele pode ser encontrado facilmente na internet. Então, se você não dispõe de uma calculadora, você pode entrar no site que eu proponho aqui para vocês e baixar uma calculadora virtual para que você consiga fazer os cálculos propostos no material didático que vocês receberem. Então, a série de pagamentos uniformes pós-antecipados. Ela pode ser utilizada com a fórmula algébrica, que eu passei para vocês, pode ser calculada também com a calculadora financeira HP12C e pode ser também calculada com tabelas correspondentes a um fator de valor atual. E esse fator de valor atual, na verdade, ele está presente no material didático de vocês e ele facilita o cálculo porque você faz apenas uma multiplicação do valor da sua prestação com esse fator de valor atual para achar o valor presente. Então aqui aparece para vocês uma ilustração dessa tabela, né, de fator de valor atual que está presente no material didático. Particularmente eu acho muito mais prático, em vez de você usar a tabela, fazer os cálculos algebricamente, porque numa prova, num exercício, você não vai ter essa tabela à disposição. Então o cálculo algébrico ele serve para todos os casos. Ou o uso da calculadora HP12C. Série de pagamentos uniformes. Então vamos ver alguns exemplos. Um automóvel custa R$30.000 à vista, mas
foi financiado em 18 parcelas mensais iguais, com uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Qual é o valor da prestação? Agora eu estou dando o valor do bem e quero saber o valor das prestações. Então desenhei o diagrama de fluxo de caixa, botei aqui o valor presente de R$30 mil, a taxa de juros, eu vou pegar esses 30 mil e transportar em tempo para diluir em 5 parcelas. O A é o valor que eu quero descobrir. E o tempo, 18 meses, 18 parcelas mensais, por isso o N é 18. Então eu teria 18 prestações A. Claro aqui, para simplificar, não colocar 18 vezes o A, eu botei os 5 primeiros, reticências, até o 18º período. Se eu quiser usar a tabela de fator de atualização do capital, eu iria na tabela e pegaria o valor 14,99. Faria a simples multiplicação pelo A, passo 14,99 como divisor de 30 mil e achar a resposta R$ 2.001,06. Esse é o valor da prestação. Como eu já disse para vocês, eu acho mais prático usar o cálculo algébrico, ou HP12C. No cálculo algébrico, eu faria a seguinte substituição. Pegaria a fórmula para achar o valor de P de uma prestação de séries uniformes, substituiria os valores, o P é 30 mil, o A é a minha incógnita, que eu quero saber, e os valores da taxa e do período são colocados nesta parte da equação. Faço toda essa resolução algébrica e vou achar os mesmos 14,99, 20, 31, 25, que estão na tabela de fator de acumulação de capital. Usando ele como divisor de 30 mil, eu teria a mesma resposta, prestação de R$ 2.001,06. O cálculo feito na HP12C ele é mais simples. Por quê? Porque a HP12C já tem as fórmulas embutidas para que você saiba e consiga encontrar o valor das prestações. Então, na HP funcionaria assim. Eu começo digitando as funções FREG, que serve para limpar todos os registradores da calculadora. Depois informo que as minhas prestações são pós-antecipadas. Como eu sei que são pós-antecipadas? Olhe para o diagrama de fluxo de caixa. Não há nenhuma parcela aqui na data zero, então ela é pós-antecipada. Depois eu informo também para a calculadora que os R$30 mil que estão aqui no valor presente, eles estão entrando no meu caixa. Eu estou adquirindo um bem no valor de 30 mil. Então, 30 mil PV, PV Present Value, valor presente. Informe a taxa de juros, 2%. Veja que na HP eu a coloco na forma percentual e não na forma unitária. Não escrevo 0,02, escrevo 2. O tempo, 18 meses. Lembre-se que o tempo tem que estar sempre na mesma unidade de tempo da taxa. Se estiver em unidades de tempo diferentes, converta o prazo para a mesma unidade de tempo da taxa e nunca a taxa. E por último, lance a sua pergunta. Eu quero saber qual é o valor da prestação. PMT, abreviação de Payments, prestação. E você aperta o CHS para inverter o sinal de um número. Por quê? Porque todas as prestações, as setas estão localizadas para baixo. Toda saída de caixa na HP12C é interpretada pela função CHS, Change Sign, mudança de sinal. Então você joga os valores para baixo, saída de caixa. A resposta do cálculo seria exatamente a mesma, R$ 2.001,06. Na série de pagamento antecipada, ela difere um pouco da pós-antecipada, porque eu tenho uma parcela a mais, e essa parcela está exatamente na data zero. Então tem uma série de pagamentos, aqui no caso está representado com 8 parcelas, que começa no mês 0 e termina no mês 7, e essas parcelas são iguais. Para fazer o cálculo de transposição do valor da parcela para o valor presente, basta que eu pegue as prestações de 1 até 7, essas 7 parcelas, utilize a forma anterior, passe para o presente. E depois some essa parte que eu circulei de R$ 600, você vai ter o valor presente. Posso usar a mesma fórmula, isolando a primeira parcela que está na data zero e depois somando ao resultado encontrado da transposição das 7 parcelas futuras para o presente. Vamos ver alguns cálculos. Uma certa quantia foi financiada em 6 prestações mensais e consecutivas de R$ 1.000, sendo a primeira no ato da liberação do dinheiro. Então você pagou 6 prestações, só que a primeira é já no ato, no momento que você pegou o empréstimo. É como se você pegasse o empréstimo e no mesmo momento que pegou o dinheiro já faz o pagamento da primeira parcela. A taxa de juros é de 8%, juros compostos. Quero saber qual é o valor original do empréstimo. Então,
Fiz aqui o desenho do diagrama de fluxo de caixa, para ficar mais fácil a visualização. Cada parcela de R$1.000 está representada aqui. São 6 parcelas, então começa na data 0 e vai até a data 5. Por quê? Porque eu estou contando uma parcela no momento 0, no presente. Para descobrir qual seria o valor presente correspondente, jogo na fórmula algébrica. Lembre-se que essa parcela na data 0 eu deixo de fora do cálculo, eu somo ela depois. Então vou pegar as 5 que estão no futuro, jogar para o presente e depois somar com R$1.000. Então, feito o cálculo algébrico, eu teria que substituir na fórmula, né, o valor da prestação que eu quero saber, o valor do presente eu quero saber, a prestação é R$1.000, 1 é da equação, 0,08 é a taxa, 8%. O N é 5 e não 6, porque eu estou transportando as futuras prestações para o presente. Menos 1 da fórmula, dividido pela taxa, 0,08, vezes 1 mais 0,08 na quinta. A resolução algébrica desse cálculo vai dar R$ 3.992,71. Agora você soma com os R$1.000 que estão na data 0 e terá o valor de R$ 4.992,71. Então esse foi o valor do empréstimo concedido pelo banco, mediante a aplicação dessa taxa e dessas parcelas de R$1.000 antecipadas. Um outro exemplo. Um equipamento foi vendido com R$ 1.500 de entrada e 3 prestações mensais de R$ 1.225,48. Sabe que os juros são de 2% ao mês. Calcule o preço à vista. Então aqui eu fiz o diagrama de fluxo de caixa, apliquei a fórmula algébrica, substituí os valores, vou fazer o cálculo só das parcelas futuras, transportando para o presente, essa parte do cálculo que estou circulando aqui, que deu R$ 3.534,14. Vou somar com os R$ 1.500, que é a entrada que foi feita, e você terá, então, o valor presente de R$ 5.034,14. Então, seria o valor presente correspondente ao preço do equipamento que foi vendido. Alguns exercícios para ajudar na fixação do conteúdo. Um imóvel foi comprado por R$ 65.000 de entrada e 5 prestações mensais de R$ 10.225. Sabendo-se que os juros são de 2% ao mês, qual é o valor do imóvel? Então, utilizo a fórmula algébrica, substituo os dados do problema aqui na equação. Lembrem-se, a entrada você deixa fora do cálculo, você soma ela no final. Então, o cálculo deu R$ 48.179. Vou somar com os R$ 65.000 que eu dei de entrada. O valor do imóvel, então, é de R$ 113.197,39. Um segundo exercício. Um serviço foi contratado por R$ 50.000 de entrada e 3 prestações mensais iguais a R$ 1.225,48. Sabe-se que os juros são de 2,5% ao mês. Qual é o preço à vista desse serviço? Então, da mesma forma, vou deixar o valor da entrada de fora do cálculo, vou pegar as prestações que estão no futuro e trazê-las para o presente, promover a descapitalização com a taxa de 2,5% ao mês, tudo com o uso dessa fórmula algébrica. Então, substituo os valores e vou encontrar o valor de R$ 3.500. Vou somar com os 50.000 que eram a entrada que foi feita e o serviço, então, foi contratado pelo preço de R$ 53.500. Terceiro problema. Um equipamento foi comprado por R$ 70.000 de entrada e 6 prestações mensais iguais a R$ 3.500. Sabe-se que os juros são de 4% ao mês. Qual é o preço à vista? Da mesma forma, pego a fórmula algébrica de cálculo, substituo os valores. Lembrem-se que os 70.000 é a entrada, eu deixo de fora do cálculo, ele vai ser somado no final. Fazendo a substituição dos dados do problema na equação, eu terei o valor de R$ 18.347,47. Some com a entrada de 70.000 e você vai ter como resposta o valor presente de R$ 88.347,48, sendo esse o valor do equipamento. Atraso nunca mais. Essa charge mostra um problema típico do brasileiro, que é o endividamento. As pessoas, quando fazem dívidas, assumem prestações, devem sempre ter em mente que as dificuldades que existem ao pagar uma dívida, elas se ocorrem por causa do efeito dos juros, principalmente dos juros compostos. Então, um bom planejamento financeiro, ou se você quer antecipar uma dívida, você pode pegar as prestações futuras, descapitalizá-las mediante o uso de uma taxa de juros, trazer para o valor presente
e fazer um acerto com o banco, com o seu credor, para que você consiga pagar essa dívida de modo antecipado e se livre dos juros existentes em prestações futuras. A matemática no ambiente empresarial ela é muito útil, ainda mais a matemática financeira. As séries de pagamentos uniformes, essas que nós estudamos agora, elas utilizam sempre o sistema de pagamentos da tabela Price. Price é um sistema de pagamento francês, onde todas as prestações são iguais. O valor de todas as parcelas, então, são iguais, o que caracteriza a tabela Price. E é possível de ser calculada na HP 12C por meio de uma função chamada função PMT. Quando você aperta essa função, você terá o valor das prestações mediante a informação prévia de um valor presente ou de um valor futuro. Como sugestão da aula de hoje, eu deixo o vídeo proposto no YouTube, onde você poderá aprender mais sobre série de pagamentos. Por enquanto é só. Bons estudos a todos.